muito boa noite, eu sou o Rod Parra. Eu sou o Luiz Fernando Imperator. O filme de hoje é Michael Jackson Moonwalker. Moonwalk. Tadã! Esse filme É um filme de 88, da maior estrela do pop, o rei do pop, Michael Jackson. talvez vocês já ouviram falar dele, Michael Jackson. E Tem crianças no filme. tem crianças, É um filme com crianças, filme com anos 80, filme com foguetes e foguetes, tudo você imaginar. videoclipes. Cara, esse filme é muito tosco. É verdade. É muito trash, assim. Trash. E é um filme divertido, a gente já assistiu. É um filme curto, né? O ritmo dele filme, sim, é. bom porque são videoclipes, né? Então, Verdade. Ele abre com show, né? Então isso é interessante. Acho que é interessante falar desse impacto que o Michael Jackson tem em show ao vivo. Por isso você já fala, tipo, é interessante, acho que a gente vê várias facetas do Michael Jackson. O performista, tipo, ao vivo. O cara no videoclipe, que também era tão espetacularmente, eu acho que até melhor que ao vivo. Smooth Criminal é um belo exemplo disso. E acho que a pior faceta dele, que é como ator, com criancinhas. E como roteirista. O que tem de roteiro, né? Cara, não, é a cabeça dele funcionando, tipo, viajando, né? É uma consequência do que ele pensa, né? Tipo, Então, uma exatamente. resposta- Ele assim, vamos deixar claro que sou fã do Michael Jackson, né? Antes dele morrer, eu gostava dele antes dele morrer. É verdade, hein? Não era todo mundo, eu defendia ele com quem falava que ele era comedor de criancinha, mas ele é um pouco infantil, né? Sim, Não, total, ele isso é fato. Né? que é um Essa infantilidade dele é reflexo do filme, tanto que você começa o filme, depois que passa do show, vira, parece até uma comédia pastelão, porque você vê situações cômicas de perseguição, igual tipo um Tom e Jerry da vida, E com cartoons, com tipo stop motion de massinha. stop motion de massinha, onde você vê, é até engraçado, porque quem são as massinhas são os fãs e imprensa. O pessoal que tá atrás dele, não, e parece que vira até antagonista, né? Porque então. não é como se ele fosse visto como uma coisa boa, fãs querendo tirar foto, é como se todo mundo quisesse um pedaço dele. Tipo, pega uma criança viajante e dá 1 bilhão na mão dela, ela vai ser o Michael Jackson, ela vai ter essas loucuras. Porque é bacana que mostra toda uma trajetória, mesmo pra quem não conhece o Michael Jackson, for assistir, você vai ver ele no Jackson 5, você vai ver ele nos melhores clipes. E acho que vale ressaltar que acho que esse filme ele saiu na esteira do sucesso do Bad, que foi o disco com mais sucessos na Billboard, né? Então na história, com a maior quantidade de singles do top 10. Até a época, né? Porque depois ainda teve outros. É interessante até pela entender rapidamente a história dele. Principalmente na época, né? Porque E de clipes, cara, que acho que é onde ele fez história. Ele mudou a história do videoclipe. Que demais quando você vê um clipe que você espera o Michael e aparece um molequinho dançando. Nossa, muito tão foda. perfeito quanto ele. Muito foda, o Bad. Nossa, é o Bad dirigido pelo nosso querido. No original oficial, do dirigido Michael. pelo Martin Scorsese, que tem o Wesley Snipes. Wesley Snipes, pô. Talvez se você for levar muito filme a sério, que eu acho que talvez nem foi por Nem ao propósito, caso, você pode dizer, é uma metáfora, porque o Michael era muito criança. Porque quando ele sai do estúdio do clipe, ele tá adulto, ele é normal. Só que aí você fala, bom, é uma bela metáfora. Não, mas é aí que ele começa o pastelão mesmo. Então você fala, outra, quando ele sai do palco ele não é normal, ele é menos normal. Né? Aí que você acha que você não leva o filme a sério, assim, mas não é que você não deva aproveitar o filme, claro. Mas é exatamente esse negócio, você tem que entrar, né, Entra na massinhas fantasia. correndo, ele virando foguete, ele virando carro. Eu não sei, é um filme. Cara, é um filme pra criança, porque não tem o mínimo sentido ou nada. Né? Sim, é engraçado ser pra criança, né? Os bons exemplos que o Michael Jackson dá, né? Primeiro, né? Criancinhas, tipo, na rua, no escuro, indo pra um bar. Ele fala Michael assim, combina, né? vamos combinar. A gente se encontra na frente desse lugar. Foi aqui que o Michael falou pra gente se encontrar. É um bar no escuro, tipo, meia-noite já. Essas crianças têm que dormir, gente. As crianças têm que... Aí, ele leva essas crianças pra lá. Ele tá sendo perseguido pela máfia porque ele descobriu que Só porque o Joe Pesci coloca... o Mr. Big. O Mr. Big coloca drogas nas aranhas. Eu não entendi. Claro, ele quer dominar o mundo com drogas, mas drogas e Ele tem um exército, aranhas. ele tem um exército, ele tem tipo uma máquina gigante de guerra também. Também, o cara é... E as crianças ficam felizes porque ele salva elas de uma coisa que ele mesmo colocou e ele vai embora, ele vira um foguete. Vira um foguete. Aí acho que é pra Ele vai entrar embora, aí as crianças choram porque querem ir de volta.
E aí ele aparece e elas ficam felizes. O filme inteiro, acho que a ideia não é fazer sentido, acho que é mais mostrar o... Que ele gosta de criança. Isso fica claro, que que ele tá querendo proteger a criança, acho que se bobear foi essa a história dele. Então o Michael, acho que ele sempre lutou pelas criancinhas. Né? E foi tanto por isso que ele foi tão massacrado também, porque... Sim, no caso, pela inocência dele, né? Pela infantilidade dele. Ele fala, não tem nada errado também com criança. É engraçado que ele varia isso, tanto, se no filme você percebe isso, tanto essa infantilidade que as partes mais chatas é quando ele tá lidando com as crianças, as partes mais legais é quando o quê? Ele tá dançando. O cara é um mestre. E é... Nossa, história. Esse filme que deu origem, que tipo, deu berço ao clipe Smooth Criminal, né? A melhor versão, porque a versão estendida de 13, 15 minutos. Cara, é um dos melhor coreografia de clipes da história do videoclipe. É muito bom. Faz jus ao nome, Rei do Pop, porque... É foda. Espetacular. E aí você percebe, no Smooth Criminal é legal o visual de gangsters, é sensacional, né? Acho que a gente tem que falar. É sensacional. Tudo bem que pra trama você não faz sentido nenhum, porque ele sai da floresta com as criancinhas, e aí dá um flashback. Que é o flashback. Neverland, é a casa dele. E o flashback que dá porque você não entende porque que ele do nada tá... Primeiro ele tá como gangster, depois você vê um monte de clipe, ele saindo, correndo, fazendo uma batalha de dança com Essa ele. direção é horrível, porque não faz sentido. O filme, ele era pra ser lançado em cinema, óbvio, porque Michael Jackson, megalomaníaco, queria ter tudo e tudo de maior grandeza. Eu até achei que teria, porque... eu também pensei. Pela grandeza que ele tinha na Sim. época, né? Só que por problemas de orçamento não foi direto pro home video. Então, se pensar, será que é por isso que a direção é fraca? Porque um filme corrido parece um monte de... Primeiro, não se entende o filme, se é uma salada de videoclipes. Se é uma sala de videoclipes com alguma coisa conectando os videoclipes no meio, né? Que é uma história bem fraca, que ele tentou fazer. No começo ele tenta meter o pau, sei lá, em fãs e imprensa, aí ele entra com uma história psicodélico, aí depois ele tenta ser sombrio. Inclusive, esse filme deu origem ao jogo Moonwalker. É verdade, hein? Que foi um clássico na vida de muitas crianças na época. Nós inclusive. Aqui embaixo tem um link pro guia, se você quiser passar um Moonwalker e quiser lembrar esse jogo tão bom que tinha pro Master System e pro Mega Drive. Tem aqui o guia que eu fiz pro Master System. Esse filme, ele foi depois aproveitado pra... Muitos videoclipes foram cortados do filme e lançados sozinhos, né? Tem pelo menos 2 músicas, Smooth Criminal é a melhor delas. Eu acho que é o melhor videoclipe dele. Melhor videoclipe, com certeza. Mesmo assim, ele teve outras super produções. Claro, Thriller, acho que não dá pra citar, que foi o que começou o videoclipe como historinha. Como historinha, que tem 13 minutos a versão original, né? Por aí. E o Michael adorava fazer clipes longas, né? Tipo, são curtas, óbvio, mas... O Bad original, você viu, né? Tem tipo assim, uns 10 minutos antes de começar a música dança. Né? E aquele... You ain't bad, you ain't nothing! Aquela vozinha dele é engraçado, o Michael provar que é mal. O Michael provando que é macho. Ou o Al Yankovic provando que é gordo. Onde é isso? O Weird Al. Because I'm fat. I'm fat, you know it. Just eat it. Just eat it, né? Tem aquele com Eddie Murphy também, que é super longo. Puta, é demais aquele do Remember the Time. Do you remember the time when we fell in love? Do you remember the time when we first met? Que ele vira purpurina no filme. Ele vira... Não, purpurina ele vira areia. Eu vou tirar essa dancinha, ficou uma merda. E nesse clipe ele vira areia do tempo. Tem o Magic Johnson. Que da hora. O Magic Johnson ele era tipo um guardião do... um guarda-costas e vai atrás do Michael. Sabe por quê? Porque Michael, eles não ligam para nós. Cara, eu fiquei esperando demais isso aparecer no filme. Porque ninguém sabe. Porque na verdade a música é dos anos 90, né? Então, na sua cabeça, tipo... Como ele salva o mundo, você achou que ele... Toda vez que eu via a menininha gritando Michael, eu esperava, eles não ligam para nós. Vale a pena. Bom, acho que se a gente entrar em detalhes técnicos de direção, acho que não cabe muito ao mérito, porque a gente tem que levar o filme não... Acho que como a gente falou. É um filme do Michael Jackson como estrela, não... Ele podia ter se associado a pessoas melhores, digamos assim, né? Ele, por exemplo, ele tem um produtor foda na música, que é o Quincy Jones. Várias pessoas falam dirigindo os clipes dele, Scorsese. O Scorsese é um ótimo exemplo. E outros caras. E nesse filme ele podia ter reunido uma galerinha melhor, né? Por isso que a gente,
gente não pesquisou isso. Mas porque aparece o John Lennon no filme. E o Sean, que é um molequinho no filme, é o filho do John Lennon. O Sean Lennon. Vamos fazer assim. Se tiver certo, a gente deixa. Se não tiver certo, a gente tira. Se você tá ouvindo isso é porque tá certo. Então, o Sean é o filho do John Lennon. E ele tá no filme, ele é uma das crianças lá. É um que fala menos, né? Porque tem ele, Isso. que é um branco, tem um molequinho que dança, que é um negro, e tem a menininha loira, que é do mesmo do jogo. Foda. Será que ele vira carro, cara? Eu achei o design do carro muito foda. Até hoje, ó, o filme 88, 2011 ou 2012. O filme até hoje tem essa cara de futurista, o carro, né? O design do carro, pelo menos. Eu achei. Tem mesmo, o carro foi baseado, esqueci o nome. Vai mais aparecer. Que DeLorean, bem mais. Sim, vai aparecer o nome do carro aqui que eu esqueci de anotar. Realmente vi. Mas existe mesmo? Existe um baseado no carro, é. Ah, tá. Então acho que foi feito em cima de um que o nomezinho tá. Cara, compra esse carro. Né? É uma boa, cara. Mas é que eu falo, por isso que eu falo que o Michael não é um bom exemplo. Ele luta pela causa da terra, do mundo, Man in the Mirror. E aí o carro é o quê? Tem vidro, 4 a escapamentos, combustão, mano. Combustão, não é um carro elétrico. Senhor Michael. Senhor Michael de 88, você deveria já saber disso. Criancinhas dormindo depois das 8, frequentando bares noturnos, carros que poluem. E ele metralhando, ele não acredita em segunda chances, vilões têm que morrer. Então ele metralha. Tipo, não é o vilão, é o exército inteiro. Metralha o exército e ainda no final ainda mata o vilão, ou seja... Ele dá um tiro no cara que o cara entra na parede, queima a parede. Putz, é verdade, mesmo os Criminal, que é demais, né? Mas, poxa, e as criancinhas? Cara, muito bom. Muito bom, E é isso aí, a gente se vê na próxima. Obrigado de novo pela audiência. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.